Minha Taça Primeiro. Mônica Rodrigues. Editora Chloe. Diadema, 2025. Casamento Perfeito ou 3 vezes Jefferson. O marido não deve ser o último a saber. O marido não deve saber nunca. Nelson Rodrigues. Na sua vida de mãe atarefada, sem tempo até de cortar unha, qualquer descansinho era visto como sinal de revolução e queda de muros berlinenses. Quando o marido a convidava logo após o almoço para deitarem-se no sofá da sala, não cabiam. Então desciam para o acolchoado do chão. Ela sabia que seria a hora mais feliz do dia. Ter lido praticamente todos os contos de Nelson Rodrigues capacitou-a para achar a coisa mais excitante do mundo o horário das 13 da tarde. Tempo nublado, chuvisco riscado ou sol estralando com bafo de dragão, nada podia lhe tirar o tesão de ver-se como Aurora ou Glorinha. As tempestades eram pano de fundo preferido, mas nem sempre a conjunção astral chamada agenda dos dois culminava em ambas disponibilidades. Então, a oportunidade da tarde era algo mais aplaudido por ela do que ser convidada para comer no restaurante mais caro do mundo e de graça. Era um banquete, farto, festa, dança. O rito em escolher músicas apetecíveis, espantar os gatos dos acolchoados para que a sua carne macia recebesse o acolchoado maior com conforto e regozijo. Tudo perfeito, em mais uma tarde do condomínio popular. Os beijos calmos, os carinhos vagarosos na nuca, convidando-a a ser gentil. Seja amoroso comigo, que eu te devolvo em dobro. O acordo tácito. Quanto mais delicadeza ao segurar seu rosto, mais carinhosa sua língua seria com o parceiro. Envolta em fractais de Al Jarreau e Tim Maia, o marido começou uma valsa mais enérgica, contundente, segurando firme seus quadris para o alto. Já havia gozado antes, no impecável oral. Nem era questão mais. Foi a frase sensual no ouvido ou foi a expressão no rosto dele? Ou foi o vai-vem vigoroso, a famosa madeirada? Ou foram as partículas das músicas reunidas em seu ventre, o gatilho? Sentiu uma vontade louca de gritar. Jefferson! O nome do marido era completamente outro. E não, nunca houve nenhum Jefferson, nem real, nem platônico, tampouco de amigas próximas. O nome cada vez mais latejava em seu cérebro, pulsando tanto quanto os seus sexos ritmados. Jefferson, Jefferson, Jefferson. Achava de fato o seu marido bonito e ficava mais especialmente bonito quando montava em cima dela. Mas não era mais o marido, era Jefferson. Jefferson, me aperta. Jefferson, continua. Jefferson, não aguento. Marido, seja o meu cafa Jefferson. E se a boca não aguentasse e dissesse o nome sem se dar conta? Às vezes tinha lapsos de memória. Nunca soube responsabilizar a causa. Se Covid, THC ou só capitalismo mesmo. E se os lapsos evoluíssem para gritar Jefferson! Corta para ela sentada desconsolada no sofá com cheiro de porra e buceta por todos os lugares e o marido indo fazer as malas. Meu Jeff, Jefferson, não vá tão som. A madeirada continuava espetacular, as expressões nos rostos tão primitivas, honestas, uma perfeição do quadro vespertino. Tudo pintado à mão, e boca, e pés, e nucas, e orelhas. No meio do quadro, surgia esse Dorian Gray mal acabado, um Jefferson sujo e sem limites, ganhando força e quarteirões na mente, enquanto o marido dócil não percebia. Mas por que Katsu Jefferson?
Por que não Rui, Cauã, até mesmo um Inácio ou José? Não, tinha que ser Jefferson. Um nome que nunca surgiu em nenhuma roda de conversas deles. Talvez assim fosse mesmo melhor. Talvez ela desenvolvesse a síndrome da língua involuntária e falasse sem pensar. Melhor seria se não fosse associada a nenhum conhecido. Jefferson, que som gostoso nosso dos nossos líquidos misturados. Não sabe se foi a quentura, a sede intensa que sentia, ou ter levantado a cabeça rápido demais. Foi outro lampejo dentro de si com a estocada final do marido? Mas transar com um não significava transar com todos. Transar com o mais apaixonante, o mais sensual, o mais carismático, o mais independente emocional e financeiro possível, o mais escutador, o mais pensão em dia deles. Enfim, transar com o mais incrível cara que já pisou na terra. Não seria também ter beijado Jefferson, puto ordinário, todos os toscos reunidos, seja um diretor da Ford ou o camelô da Rua 25 em São Paulo, seja o gerente do shopping que assedia as funcionárias, ou o estudante de ADM da Uninada, um ator falido da Record, ou o folgado de pele dourada de Itapuã. Transar com o seu marido não seria chupar com vontade a cabeça do pau de todos os homens, os chucros e os dandes, os sentinelas limpos ou os desdentados? Não seria? Bateu uma epigenética desgraçada no final daquela tarde, enquanto quase queimou os dedos fumando o cigarrito pós-coito. Uma gota de misandria no meio do leite. Uma gotinha só no meio daquela felicidade conjugal periférica, momentânea, perfeita. Fechou o rosto e foi se lavar com a dor inesperada. Café fresco. Sabe o celular quando ele liga sozinho no bolso? Foi assim que ela descobriu que a irmã e o sobrinho, de apenas 3 meses, haviam sido covardemente espancados pelo pseudo-pai, seu cunhado. O ódio tirava-lhe o ar. Vomitou ali mesmo, no lixo da UTI, ansiando a volta dos seus à consciência. A enfermeira, com um olhar de pesar, saiu. Foi então que percebeu que a porta do armário da medicação estava entreaberta. Qual a chance? Roubou um frasco de comprimidos, desses pesadões, imaginando uma utilidade posterior. O fim daquela porra, daquela dor inenarrável, talvez? Saiu para o corredor e deu de cara com o criminoso agressor. Eles vão ficar bem? Ele fabulava e disse que a casa tinha sido assaltada. Mentia descaradamente para o médico, para ela, para todo mundo. Ali, ela fez o seu último esforço para não vomitar novamente. Ofereceu ao agressor um café fresco. Foi buscar. Esmagou todo o conteúdo do frasco roubado, bem esmagado, naquele expresso fresco. Pediu tranquila para ele tomar tudinho e se acalmar. Tudo ia sim ficar bem. Isso
No aniversário de 15 anos, eu, que era costumeiramente alegre, que importunava todo mundo avisando meu aniversário um mês antes, amanheci mórbida e com vontade de desaparecer. Não havia horizonte, céu, cadeira ou pedaço de grama em que eu coubesse. Alguém sábio já dizia que solidão não é não possuir pessoas ao seu redor, é ter a impossibilidade de compartilhar os diamantes da alma com alguém. De alguém que se importe em olhar para sua pequena caixa de diamantes e tenha tempo e disposição amorosa de segurá-las nas mãos por alguns momentos. Não era aquela solidão que Rainer Rilke sinalizou como a mais fértil, a que indica o quão salutarmente se fez espaço entre nós e os demais, no grude social. Não. Também não era a solidão gratiluz de compor versos ou desenhos, de fazer o bom plantio, viver o desfrute da própria companhia, ou a solidão engajada, repleta de quinoa e teorias de evolução espiritual. Não. Era uma solidão suja de periferia, uma solidão áspera e sem interlocutores, de uma garota pobre, periférica, gorda, amante do teatro, não aldeada e sem nenhuma consciência étnica ou política. Vivendo os sobressaltos pós-ditadura de um país que não conscientizou nenhum dos seus massacres, tampouco as suas ancestralidades. Eu fui essa moça de 15 anos, sentindo mal-estar em lugares embranquecidos de São Paulo, sem nunca desconfiar do porquê. Repassava algumas festas de debutantes, todo aquele rosa, as velas bregas queimando a mão das pessoas, uma valsa ridícula que não me tocava o espírito. Sentia-me literalmente escorrendo pelo ralo, ou como que pulverizada em 1000 estalactites da vergonha. Em lapsos ateístas eu pensava, se Deus existisse e me permitisse morrer, hoje, nesse bendito dia. Eu deixei minha mochila em casa após a escola e saí imediatamente para perambular. Começou a chover. Parei no toldo do velho teatro. Em frente a esse centro cultural, onde eu passava as minhas noites febris de segunda a sexta, fazendo teatro como uma obcecada, havia uma igreja. No letreiro lia-se Universal. O céu desabando de água, algumas músicas com vozes estridentes da igreja do outro lado da calçada. Eu me atiro em algum carro ou entro. Resolvi entrar. Sentei-me na última fileira, cabelos pretos, molhados, uma camiseta surrada do Queen, calça e blusa pretas, uma espécie de emo depressiva roqueira. O culto prosseguiu. Não conseguia atinar ao que estava sendo feito ou dito. Só fui me dando conta de um ódio animalesco, enorme e sem proporções. Eu registrava por alto algumas palavras do pastor: arrependimento, pecado, temor, dinheiro, dízimo, Deus, dinheiro, dízimo, Deus. Até hoje eu não saberei dizer qual foi a gota que fez transbordar o copo. De repente, todo aquele palavrório me pareceu mais teatral que todas as cenas estudadas do outro lado da calçada. Toda aquela parafernália e ranger de dentes pareceu-me um espetáculo de péssima qualidade, uma peça mal dirigida, sem ritmo, sem direção, só um dramalhão e estereótipos simplistas. Comecei a berrar, gritar. Ergui algumas cadeiras, atirei longe, quebrei duas, enquanto os crentes se apressaram para tentar me segurar, um corpo indócil e desobediente. A debutante urrava, indomesticável. Não põe a mão em mim! Inútil. Já haviam me pego pelos braços e me arrastaram em frente ao púlpito. Vejam o demônio como se apresenta. Apesar do evidente surto, eu estava mais lúcida do que nunca.
Por que não se revoltavam com o mesmo empenho diante da fome? Por que não a consideravam obscena? O pastor orou. Orou, orou, enquanto seus chacais seguravam meu braço forte, impedindo-me de me mover. Perguntaram umas 300 vezes: aceita Jesus? Aceita ou não aceita? Aceita Jesus? Aceita? Eu não respondia nada ou resmungava. Só me deixem em paz. Me soltem. Quando perceberam que eu não sairia dali com um sorrisinho no rosto e lágrimas, deturpando a continuação daquele script, me levaram, dessa vez para trás do palco, na coxia camarim deles. Ainda escutava frases ditas no palco. Vamos recuperar essa jovem, custe o que custar. Nos bastidores do palco, eu me vi sentada numa cadeira e rodeada por jovens orando, orando. Eu estava capturada. Eu não ia conseguir sair. Se eu não fingir que eu aceitei o homem da cruz, eu vou ficar aqui para sempre, pensei. Então eu resolvi acompanhar alguns amém deles. Berraram de felicidade. Glória a Deus! E eu repetia. Era tão fácil orquestrá-los. Fingir o meu aceite foi a cena mais idiota e simples que eu já fiz na vida. Foram soltando os braços em volta de mim. Me fizeram prometer que eu estaria no culto do domingo. Prometi 1, 2, 10 vezes. Até que eu consegui sair. A chuva não estava mais torrencial. Garoa fina e uma cortininha de água no céu e nos meus olhos. Eu saí pior do que eu entrei. Eu chorei ardidamente. Solucei. Eu implorei por algum acolhimento. 1 minuto. 1 minuto de paz para as garotas. Eu queria que o próprio Deus, se era tão eficiente assim, viesse me dizer que o suicídio não valia a pena. Já na esquina de casa, eu vi um cachorro preto, grande, no meio da rua. No meio da rua. Gelei de medo. O cachorro não avançava, não estava com cara de bravo, mas também não se mexia. Parecia a merda de uma estátua, caralho. Quem é que soltou o fulano? Alguém faz favor e recolhe esse ser? Ele parado a me olhar. Eu com medo de avançar. E ele pular em cima de mim, e eu acabar morrendo como eu queria. Só que de uma baita morte dolorosa e imprevista, os seus dentes sadios em minha jugular. Abaixei a cabeça e mentalmente pedi permissão para avançar. O cachorro deu 2 minúsculos passos para trás, ainda me olhando. E eu consegui passar para o outro lado. Eu senti uma força espantosa aquecer meu corpo como um pavio. Ainda triste, porém quente. Cheguei em casa, tinha um bolo feito pelas mãos da minha irmã caçula, juntando aqueles restos da geladeira. Não tinha recheio, nem cobertura, mas era perfeito. Hoje, eu gargalho nas encruzas, nos teatros, na rua, diante dos palestrinhas ou dos miseráveis que não retribuem os beijos das suas namoradas. Porque isso, eu sou a universal. Eu sou a gargalhada universal. Exu é Mojubá, Laroye eterno, guardião e protetor dos meus caminhos. Esse livro foi publicado através da Política Nacional Aldir Blanc. Prefeitura de Diadema, Secretaria de Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.